Estamos muito felizes e animadas de estar aqui hoje. Nós temos planejado e orado por esse momento há muito tempo. E é tão incrível ver como Deus abre portas, como as coisas se encaminham para acontecer. Tudo começou com um formulário. A irmã Darliane colocou que teria interesse em planejar um evento com a gente. E aquela resposta a gente fez... Elas têm interesse em planejar um evento com a gente. E desde então as coisas foram se caminhando até que a gente pudesse estar aqui hoje. Então nós estamos muito animadas, somos muito gratas por todas as pessoas que dedicaram tempo e estão aqui, e também pelas que dedicaram tempo para tudo isso acontecer. Quando a gente chegou aqui no prédio, porque a gente veio quinta, e aí a gente chegou hoje, a gente tava tipo... E eu não sei fingir costume, então é o chaveirinho com a letra do meu nome e tem o cartãozinho do abraço. Então nós estamos realmente muito, muito, muito felizes de estar aqui. Vocês vão ver que a gente está gravando essa aula porque a gente consegue chegar em alguns lugares, mas a gente não consegue chegar em todos os lugares. Então, gravar é uma ferramenta que a gente tem para que outras mulheres em outros lugares possam ter acesso a essa mesma aula. E isso inclui vocês terem acesso a outras aulas que a gente tem disponível lá no nosso canal do YouTube. Depois eu vou falar um pouco mais sobre como acessar os materiais que a gente tem, mas eu quis de antemão já compartilhar isso com vocês. Obrigada, Belisa. Eu creio que agora sim é possível começar. Uma coisa que sempre gostamos de falar é de como Deus nos fortalece. E muito obrigada de antemão pela paciência com meu portanhol. Tá? Mas Belisa vai começar para dar um contexto a tudo que vamos estar falando hoje. Então, o tema da nossa aula hoje é vitoriosas e alegres nas batalhas. Todas nós passamos por muitas batalhas e algumas de nós vão passar por batalhas bem parecidas e outras por batalhas bem diferentes, mas definitivamente todas nós temos batalhas. E talvez algumas de vocês que estão aqui estão num momento bem tranquila, uma batalha acabou de acabar e vocês estão só tranquilas. Talvez outras de vocês estão nesse momento passando por uma batalha, e eu não sei se usa aqui no norte, mas lá no nordeste a gente fala que está aperreada, com a cabeça assim, preocupada e até mesmo cansada. Então, a gente quer trazer a mensagem de hoje sobre isso, sobre como sermos vitoriosas e alegres nas batalhas. E o tema dessa nossa aula hoje pela manhã é as soldadas cansadas da batalha. Repete. Certo? As soldadas... Presente. Viu que eu tava tão cansada que nem saiu a voz, né? Vou de novo. As soldadas cansadas da batalha. Porque tem uma hora que a gente já tá, também de novo, como se diz no Nordeste, morta com farofa. Essa é nova, né? Olha aí. E a gente vai basear nossa aula inteira, tanto agora de manhã como à tarde, no Salmo 20. E antes da gente começar, eu quero ler o Salmo 20 para vocês, certo? Se alguém quiser, tá aqui no slide, vocês podem acompanhar. Salmo 20. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. Amém! E ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos,
mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amén. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Hay muito que podemos falar desse salmo. Cada versículo tem uma coisa assim de uma boa mensagem de Deus para nós. Foi escrito pelo rei Davi, mas vamos a começar esta manhã assim bem focadas nos versículos 1 e 2. Então, vamos a pedir que cada uma leamos em voz alta, juntas, estes dois versículos. Belisa nos vai guiar. Isso, então, todas juntas, vamos ler em voz alta o versículo 1 e 2 do Salmos 20. Vamos lá? 1, 2, 3. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio, de Sião te dê apoio. Amém. Muitas vezes estamos em um tempo de angústia, certo? Como Belisa falou. Um momento de dificuldade na vida, talvez uma situação muito estressante. Vamos estudar uma história da Bíblia quando alguém passou por um momento assim. Precisava da proteção de Deus e do seu auxílio, certo? Quantas de nós hemos passado por um tempo assim? Também é uma prova para ver quem está desperta. Quem já passou por um momento de angústia? Mas isso também é um teste para ver se todo mundo está acordado. É certo, é uma situação normal da vida. Sempre vamos a passar por momentos difíceis. Mas, a vezes, como muitas pessoas pregam do Evangelho, da Bíblia e isso, estão falando, com Deus, tudo muito bom, tudo alegre, não estresse, muito dinheiro, assim. E é a verdade? Não. Talvez sim, por uns momentos, mas Jesus promete que vamos a estar perseguidos, vamos a passar por momentos difíceis, vamos a ter dificuldades da vida, certo? Então, como podemos sair vitoriosas e gozosas na batalha quando estamos bem cansadas da batalha ou estamos assustadas pela batalha que vemos em frente? Então, vamos abrir nossas Bíblias a 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, no versículo 15. Vamos a começar só com o versículo 15. Belisa vai ler. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e soldados de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu senhor, o que faremos? Passou um susto, certo? Durante a vida, tá bom? Ao longo da vida. Ao longo da vida. Há certos momentos em que é um estresse acumulado. Em que a gente está numa situação de estresse acumulado. Mas há momentos em que nos chega uma notícia assim e é um susto. Como vou reaccionar? Como é que eu vou reagir a essa situação? É difícil saber como lidar. E esse homem, que é o servo do homem de Deus, está passando por um tremendo susto. Um momento de angústia, certo? Que causou
a angústia do servo do homem de Deus. Tremenda situação. Então, vamos a ler a primeira parte da história, começando do versículo 8 a 15. Então, agora eu vou ler a partir do 8 para a gente ter um contexto. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com carros e cavalos de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Aí o que a gente acabou de ler, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que nós faremos? Então, nossa história tem diferentes personagens. Temos o rei de Síria, temos a tropa de Síria, temos o servo de homem de Deus, mas temos também o mesmo homem de Deus. O rei da Síria, Da Síria. um erro tipográfico de mim, não dela. O rei da Síria tinha angústia também, porque que causava a angústia do rei da Síria? Então, se a gente ler essa passagem, vai ver que o rei da Síria também estava angustiado. A gente tem vários personagens nessa história, o rei da Síria é um deles. Ele estava angustiado também. Por que o rei da Síria estava angustiado? Porque ele achava que tinha um informante entre eles, que é como se o povo de Israel soubesse tudo que ele estava planejando. Assim, o rei, a melhor estratégia para acabar com os israelitas, sim, agora por lá. Não. Então, ok, vamos a planejar muito melhor. Por lá. Não. Então, o rei estava frustrado, estava angustiado, estava assim, em um tempo de muito estresse. Não sabia como sair da situação. Então, o que o rei da Síria fazia foi que estava buscando usar sua própria força, sua própria inteligência. Estava tratando de usar suas próprias estratégias. Mas quando o servo de homem de Deus tinha angústia, que clama? Quando o servo do homem de Deus ficou angustiado, o que ele falou? O que faremos? E primeiro, meu Senhor, está perguntando, porque de quem é ele um servo? Del homem de Deus. Ele era como um servo dele, como que Elias, na história desta história, é como seu Senhor, que é um servo do Senhor Deus, certo? Então vamos lá.
a gente tem esse homem é o servo do homem de Deus. O homem de Deus é Eliseu. Então, sempre que a gente tiver essa referência ao homem de Deus, está falando de Eliseu. Eliseu era o profeta de Israel, que no caso era a pessoa que fazia essa ponte entre Deus e o povo. E esse homem estava servindo Eliseu. Então, quando ele fala, meu Senhor, o que faremos? Ele olhou para Eliseu, que ele sabia que estava representando o próprio Deus, para pedir orientação do que deveriam fazer, porque ele olhou para aquela situação e disse, meu Deus, o que a gente vai fazer com essa situação? Entende a diferença entre o que fazia o rei da Síria e o servo do homem de Deus. Então, desculpa. Vamos a completar a história nos versículos 16 e 17. O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Assim, muitas vezes, quando estamos no tempo da angústia, estamos totalmente cegadas. Cegas, totalmente cegas. O que vai passar? Não vejo saída. E clamamos e choramos. Deus está muito bom com tudo isso. Mas Ele quer abrir nossos olhos para ver o que Ele pode fazer na situação, na circunstância, no momento da angústia. Então, como responde Deus? Ou como Deus responde? Abrir os olhos. Em meio da batalha, Deus sempre está trabalhando. Mas a vitória não sempre é como pensamos. Eu acredito que a maioria das vezes não está nada o que pensamos ou planejamos. Mas os planos de Deus são muito melhores. Amém. Deus já estava agindo, mesmo quando o servo de Eliseu não conseguia ver ainda. O fato de que ele não conseguiu ter a percepção de que Deus estava agindo não tirou a ação de Deus. Mas quando ele pôde ver, ele ficou maravilhado e aí ele ficou tranquilo. E aí parte do nosso encorajamento é, mesmo quando a gente não está conseguindo ver ainda, a gente sabe que Deus já está providenciando e que Deus já está agindo naquela situação. Mesmo que o resultado e o desfecho dela não seja a vitória do jeito que a gente imaginou que essa vitória seria. Porque os planos de Deus vão muito além do que a gente pode imaginar, do que a gente pode pensar. Mas no mesmo capítulo 6 de 2 Reis, vemos que depois uma pessoa pensaria, então, vamos acabar a matar toda essa gente da Síria. Mas Deus disse, não, deixa eles. Eu tenho outros planos para vocês. Então, sempre temos que consultar a Ele também, através da oração, através da leitura da Bíblia, para poder saber o que fazer nos momentos de angústia. Então, voltando a Salmo 20, vemos e acreditamos que Deus protegeu eles de uma maneira maravilhosa.
O Senhor dos Exércitos providenciou proteção, auxílio e apoio. Certo? As três coisas mencionadas: proteção, auxílio, apoio. Tá. Deus é fiel, sempre. Mas no início da situação, eles não foram vistos. Quando chega a gente, assim, a tropa da Síria, essa proteção, esse auxílio, esse apoio não está visto. Não foram vistos. Não podemos confiar no visto. Essa aplicação é muito profunda de como podemos, em que podemos confiar e em que não podemos confiar. Elisa, explica melhor. Essa situação é um exemplo muito claro em que Deus providenciou as três coisas que ele promete nesse salmo. Então, o nome de Deus Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Deus mandou proteção, auxílio e apoio. Mas essas três coisas, a princípio, não eram vistas. E por isso o servo de Eliseu se desesperou. Porque ele só conseguia ver todos aqueles cavalos e todas aquelas pessoas do exército da Síria. Ele só conseguia ver o que estava atacando ele, o que estava... E era isso que o deixava angustiado, porque se a gente só vê o que está contra a gente fica desesperado, a gente faz, eu não sei o que fazer. Mas Deus estava mandando auxílio, proteção e apoio, mesmo que ele não conseguisse ver. E esse é o ponto. A gente não pode confiar somente naquilo que a gente vê. Deus nos convida, a Bíblia inteira nos convida a confiar em algo que a gente não consegue ver simplesmente com os nossos olhos. E tem três passagens que a gente queria compartilhar que falam especificamente sobre isso. A primeira é 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Tão simples, mas tão profundo. Sim. A segunda, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém. A terceira passagem. 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A gente precisa focar nas coisas que não se veem, porque elas são eternas. E por serem eternas, têm um valor muito maior do que as coisas que a gente consegue ver. As nossas aflições, tem outra passagem também, segundo outra parte desse versículo nossas aflições são leves e passageiras. A glória e a vida eterna esperam por nós. Isso é algo que a gente não consegue ver, mas pela fé que Hebreus 11 está falando, a gente tem essa convicção, é a certeza daquilo que a gente não vê ainda. E quando a gente tem essa certeza, qualquer sofrimento, qualquer coisa que eu consigo ver com esses olhos aqui, elas têm um valor que não é tão grande, porque a minha esperança vai além de tudo isso. Mas quando eu estou passando por momentos de aflição, eu sinto que esse momento de aflição é eterno.
sei que não sou só. Eu sei que eu não estou sozinha nesse sentimento. Isso. Obrigada. Mas, enquanto mais tempo eu tenho na fé, mais reconozco que isso é passageiro, é transitório. E eu gosto, eu me alegro nas histórias da Bíblia que falam da fidelidade de Deus, mas também de minha própria vida, mas da vida dos irmãos. Quando eu vejo a fidelidade de Deus, as respostas de Deus, não como pensamos, mas como Ele pensa, eu tenho mais fé para perseverar no seguinte momento da angústia. Entendem? Os testemunhos das pessoas ao nosso redor nos encorajam nesse sentido, nos fazem perceber de forma ainda mais clara que essas aflições e sofrimentos são temporários. Mas no momento, por exemplo, ontem, eu sofro muito do calor. Também é uma etapa da vida. Entendem? Eu sabia. Mas também estávamos fora, na calle, mas também na casa. Eu estava cozinhando muita coisa para poder ter minha comida, que eu tenho muita alergia alimentícia. Alimentar. Então, eu estava cozinhando muito. Mas depois, uma que outra coisa, eu cheguei a um momento pela tarde e eu tinha que fazer uma coisa para colaborar com Belisa e eu estava, sim, eu tinha dor de cabeça, eu tinha assim um cansaço, eu estava fatigada, eu estava assim... Estava exausta. Exausta. Mas também afetada pelo calor. Então, eu estava orando muito. Senhor, amanhã vamos estar falando de ti, mas especificamente falar do Senhor dos Exércitos. É uma expressão, um nome de Deus, que é assim, dá força. O Senhor dos Exércitos. É como, entramos na batalha. E onde eu estava, com a batalha. Então, eu não I didn't get everything done that I was supposed to. Eu não fiz todas as coisas que eu deveria ter feito. E isso afeta a Belisa, isso afeta vocês. Mas quem é aquele que vai falar através de nós? Deus. São minhas palavras? São as de Belisa? Não. Senhor dos Exércitos, dá-nos força, dá-nos perseverancia, dá-nos as palavras, porque estamos fraquezas. Estamos com muita dificuldade. Deus, o corpo de Belisa está trabalhando muito, de uma forma bem abençoada. Mas cansa. Muitas de vocês acreditam que é certo. Então, qualquer que seja a batalha, seja uma boa batalha, essa é uma benção, mas cansa. É uma batalha que o corpo está, então, como devo... Mas Deus criou o corpo da mulher para poder fazer isso. E oramos muito.
e lutamos muito. Mas o Senhor dos exércitos está a nosso lado. É Ele que tem toda a tropa espiritual, toda a tropa celestial que está a nosso lado. Amém. Então, durante o tempo nos pequenos grupos, vocês vão estar profundizando um pouquinho mais no Salmo 46, mas o versículo 7, eu quero que todas em voz alta lejamos juntas. Está na tela, mas também depois nos pequenos grupos vão ver mais do Salmo 46. Vamos lá, ler juntas? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Amém. Como princesas na torre de Deus. É o Senhor dos exércitos. No Salmo 84, aparece 4 vezes o Senhor dos exércitos. E eu não fiquei uma lista larga de todas as vezes, mas outro nome que é um sinônimo é o Senhor, Lord Almighty. O Senhor Todo-Poderoso. Isso, Todo-Poderoso. É um sinônimo. Quando lê o Senhor dos exércitos, é o Senhor Todo-Poderoso. Ou quando lê o Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor dos exércitos. Então, do original, quando é traduzido, tem situações em que se traduz como o Senhor dos exércitos e tem situações em que se traduz como o Senhor Todo-Poderoso. É para a gente saber que as duas coisas... É como se a palavra original tivesse esses dois significados ao mesmo tempo. Sim. Então, tem situações em que é traduzido de uma forma e situações em que é traduzido de outra, porque nós temos expressões diferentes para isso. Mas pensa que é ainda mais legal, a palavra que eles usaram dizia essas duas coisas ao mesmo tempo. É a esse Senhor que servimos. Amém. Então, na Bíblia, há muitos soldados cansados das batalhas, certo? Quem é uma pessoa cansada da batalha na Bíblia? Vocês conseguem pensar em algum exemplo de alguém na Bíblia que era um soldado cansado da batalha? Elias. Alguém mais? Noemi. Alguém mais? Davi. Ana. Sim, certo? Verdade. O primeiro que vino à minha mente foi Jó. Muita dificuldade. Moisés também. Mencionaram a Noemi, que até queriam que ela chamara Mara, como amargada. Amarga. De tanta dificuldade. Também Elias na caverna, que queria morrer. Elias, quando estava na caverna, que queria morrer. Mas também os mesmos discípulos. Sim? Vamos a ler uns versículos. Eu vou voltar na tela esta em um momentinho. Assim que quem me está apontando, não se preocupe. Eu volto nesse slide já, porque quem está anotando, não se preocupem. Mas vamos a ler João 6. Essa é uma das minhas passagens bíblicas favoritas. Por isso, Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Contexto aqui, Jesus estava fazendo uma pregação e as pessoas estavam tipo assim, nossa, isso é pesado demais, eu não dou conta disso não. Tchau. Não dá para mim, isso é pesado demais.
E aí a gente entra no 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então, quando a gente está naquela situação de tipo assim, eu não aguento mais. Mas a gente vai para onde? Se eu creio e sei que Jesus é o Filho de Deus, se eu conheço a palavra de Deus, se eu conheço a obra redentora de Jesus, é para onde que eu vou? Não tem outro lugar para a gente ir. Não, a melhor coisa que a gente pode fazer é o contrário, é se apegar a Jesus. Amém. Porque uma vez que a gente o conhece, não tem nenhum outro lugar ou nenhuma outra pessoa que faça sentido para que eu vá. E eu gosto muito dessa passagem, porque eu imagino Pedro dizendo bem assim, tipo, para onde iremos? Tipo, sabe assim, não faz sentido, ninguém mais faz sentido, porque ninguém pode fazer o que Jesus faz. Amém, amém. Até o mesmo Jesus foi um soldado cansado na batalha. Se a gente for pensar em quando Jesus, nos últimos momentos antes de ser crucificado, Jesus sabia o que estava fazendo, ele sabia a importância do sacrifício dele. Mas ele não estava assim, vou morrer na cruz, que coisa maravilhosa, eu estou animado, eu não vejo a hora, eu estou contando os dias, eu não vejo a hora de chegarem aqui e me prenderem para eu morrer na cruz e passar por esse sofrimento. Maravilha! Jesus não estava com essa reação. Se a gente lê quando ele vai para o Jardim das Oliveiras e como ele está falando e como ele está orando, a gente vê que Jesus estava angustiado. E a gente sabe que Jesus não foi assim. Ele já chegou, se fez carne, um adulto, e chegou e morreu. Ele veio como criança, sim, ele cresceu e teve todo o ministério dele, por onde ele passou, por lutas também ao longo de seu ministério. A crucificação dele não foi a única luta que ele passou. Então, quando ele chegou naquele momento, ele também era um soldado cansado. Só que esse soldado cansado chega para Deus e fala, que seja feita a sua vontade e não a minha. Amém. E essa é uma atitude que a gente pode reproduzir e dizer, Deus, o Senhor está vendo que eu não estou querendo isso não. O Senhor está vendo que eu não aguento mais. O Senhor está vendo que eu estou cansado. Mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Nós podemos ter um relacionamento com Deus que é respeitoso, que envolve temor, porque Ele é o Criador, Ele é grande, forte e poderoso. E ainda assim nós podemos ser sinceros e honestos com Ele, sobre como nós estamos nos sentindo. Como Jesus foi. Jesus foi honesto e disse, se for possível, afasta de mim. Ele não estava empolgado e animado, mas ele já tinha decidido que faria a vontade de Deus, qualquer que ela fosse, ainda que fosse doloroso para ele. Amém. Outro exemplo foi Paulo nas batalhas espirituais que ele teve. E aí, eu vou abrir aqui em Efésios 6. Sorry. Okay. I'll be quick. Essa passagem de Efésios 6 é a clássica das escolas bíblicas dominicais para as crianças, né? Nos revestirmos da armadura de Deus. Mas olha como é interessante. A gente sabe que Paulo passou por muitas batalhas espirituais. Paulo é um grande exemplo para a gente. Mas também não estava o tempo todo, que delícia, esse sofrimento aqui. Não, era dolorido e desgastante.
Mas aí o que ele propõe é, para ficar firme, se revestir da armadura de Deus. Porque a verdade é que nós não somos tão fortes quanto gostamos de pensar que somos. A gente acha que a gente dá conta de tudo e que a gente aguenta tudo, menos quando pensa em parto, aí a gente pensa que não aguenta nada. Mas Paulo fala que a gente precisa se revestir da armadura de Deus. A armadura é a proteção. Quando nós formos golpeadas, quando nós formos atingidas, a gente vai estar protegida com as ferramentas que Deus deixou para a gente para nos protegermos. Porque sozinhas somos fracas e a gente não vai aguentar. De fato, essa é a palavra. A gente não aguenta. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, frágeis. Es muito certo. Y cuando estamos así como vasos de barro, estamos presionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja reflejada em nosso corpo. Mas nosso corpo é unos versículos, Angie, dos versículos que leí. Felisa leu? Que eu li agora. Falam de que somos vasos frágiles, somos vasos de barro quebrados. Então, a luz de Deus brilha melhor em nossos quebrantados. Eu gosto muito dessa foto que mostra que é onde está o vaso quebrado, que sai melhor a luz que está adentro. A nossa fragilidade e os pontos onde estamos quebrados, essas rachaduras, mostram a luz de Deus para o mundo. E então, quando nós estamos mais cansados da batalha, é quando Deus tem mais glória. Então, voltando a Salmo 20, versículo 5, sí podemos saudar a sua vitória com gritos de alegria e erguiremos as nossas bandeiras. Uma bandeira da vitória. Pero ¿de qual vitória? A de Deus. O que é uma bandeira de vitória? Essa é uma bandeira de vitória, certo? Que representa a independência de Brasil, certo? Mas eu agora moro nos Estados Unidos. Antes morava em Venezuela, por isso portanhol. E temos também a bandeira de Israel, que agora mesmo está em uma luta novamente. Mas a primeira bandeira dos israelitas se encontra em Éxodo 17. Éxodo 17. Acreditam e afirmam os israelitas que não há vitória sem Deus. Certo? Na história de Éxodo 17, de 8 a 16, temos a história dos israelitas contra os amalequitas. Então, Deus fala aí que se Moisés mantém os braços alçados, ou erguidos, levantados. Obrigada a todas. Iba a seguir ganando a batalha. Mas Moisés não era muito jovem. Não, era mais velho. Um pouquinho, bastante mais velho. Mais de 100 anos.
Então, para ele, ia ser fácil ou difícil manter os braços levantados. Muito difícil. Especialmente enquanto os soldados de Israel estavam lutando abaixo no vale. No vale. No vale. Então, Deus dizia, leva a Arão e Ur para ajudar Moisés. Como ajudavam? Le buscavam uma grande pedra, uma rocha, para sentar e duas pessoas aos lados, Arão e Ur, para manter os braços de Moisés levantados. Eu tô levantando também. Estamos... Moisés e... Não, nós duas somos Arão e Ur. Entendi, não, desculpa. É o meu filho que leva vitamina B12. Não. Não, agora eu sou Arão e ela é Ur. Moisés está invisível. Moisés está invisível sentado aqui. Com mais de 100 anos o bichinho. Digo-lhe que, pelo tempo, não buscamos 3 voluntárias para fazer essa ilustração, mas entendem a ideia, certo? A ideia é que Moisés, por já ser muito velho, não tinha condições de ficar tanto tempo com os braços levantados. Então Arão e Ur ficaram dando suporte para ele. Ele sentou e cada um ficou levantando o braço cansado de Moisés. Porque enquanto Moisés estava com os braços levantados, o povo de Israel vencia a batalha contra o exército amalequita. Sozinho é muito mais difícil, mesmo que nenhum de nós tenha mais de 100 anos, eu acho. Mesmo assim é muito difícil sozinho, ele precisou da ajuda de Arão e de Ur. Então, essa história, acreditamos que a vitória foi de Deus, não dos israelitas. Assim, que poder tem uma mão levantada? Não foi o poder de Moisés. Foi o poder do Senhor dos Exércitos. Então, versículo 16. E jurou, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas. Não, é o 15. É o 15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. É o Senhor. É Ele que sempre leva a glória. Então, durante nossas vidas, temos vitória só boa coisa. Só nas boas coisas. Não, mas em toda a vida. A parte má, a parte boa. E para poder dar glória a Deus, para uma vitória, temos que falar também da derrota ou da dificuldade. Um exemplo é Marcos 5. Então, essa história em Marcos 5, que fala do endemoniado. Então, vou ler rapidinho. Aqui são os versículos de 18 a 20 de Marcos 5. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Eles ficavam admirados porque eles sabiam quem era aquele homem que estava endemoniado. Sabiam como aquele homem vivia. E aí eles puderam testemunhar a transformação, o poder que Deus teve, o poder que Deus tem e que realizou na vida dele.
Então, eu sei que às vezes a gente quer esconder as derrotas, porque elas nos causam algum constrangimento, porque elas nos causam desconforto, porque ainda nos magoam. Mas quando a gente compartilha a história inteira, a gente compartilha a parte da derrota e a parte da vitória, esse testemunho é ainda mais poderoso e ele dá glória a Deus. Porque por conta própria eu estava daquele jeito ali, eu não dava conta. Eu só consegui conquistar essa vitória porque foi através de Deus. Eu só consegui passar por aquela situação porque foi através de Deus, do poder de Deus. Amém. Desculpa, eu não tenho tempo para compartilhar toda a minha história. Não, estaríamos aqui até de hoje a semana que vem. Mas eu acredito que o mesmo Ministério Irmã José Ferro é uma bandeira da vitória de Deus em minha vida. E que toda a glória seja para Ele. Passei por um tempo muito forte, de muita angústia, de muita luta, foi horrível. Mas Deus iniciou uma nova obra em mim, muitas mulheres, para fazer o que estamos fazendo hoje. Para sua glória. Então, durante parte do tempo, eu gravava uns vídeos também, uma série de vídeos de Salmo 20, em inglês, também em espanhol, com exemplos das vitórias de batalha que outras mulheres haviam tido. Y pueden ver que una de ellas es así como con letras, una es así con flores que dibujó, que también tienen palabras ahí, otra que tiene así que el corazón está muy preto. Entonces a luz da cruz salió y dio iluminación en su vida, mas también otro ejemplo así, recuperación, mas está en español. Pero entiéndame la idea, ¿cierto? Puede ser cualquier cosa. Aquí otros ejemplos de mujeres que ficaron así, en diferentes países. Mas o punto más importante es que a Dios sea la gloria. Y que es el Señor de los ejércitos que luta por nosotros. Especialmente cuando somos soldadas cansadas na batalha. Então, agora a Belisa vai explicar o que vamos a fazer nos pequenos grupos e como vamos a fazer nossa própria bandeira durante o dia.